Amém. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 29, diz: disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Irmãos, esse texto importantíssimo, claro, falar da Bíblia como um texto importantíssimo, se torna meio fora de questão, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Contudo, com a graça do Espírito Santo, nós nos recordamos da oração sacerdotal de Jesus, em que ele diz: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém. E você veja que aqui Jesus está dizendo que no mundo tereis aflições. Ora, então quando ele disse: Pai, não tira eles do mundo, está dizendo que no mundo tereis aflições, então ele está dizendo que vocês vão ter aflições e vão ter que aguentá-las. Amém? Entende, irmãos? Por que nós somos um povo que Deus nos olha com um ministério de restauração? Porque Ele nos tem dado da sua palavra. Então nós temos a condição de restaurar realmente vidas, porque por aí não é isso que se vê. As igrejas estão fazendo a corrente do empresário, ou seja, fica rico e você não vai ter dificuldade nenhuma. Essa é a filosofia que eles fazem, as tais correntes. É a campanha do empresário. É a corrente da casa própria. Essas coisas todas que visam possuir bens da terra. Até aí não seria problema possuir bem da terra. Esse não é o problema. O problema é que com os bens da terra as pessoas pensam em livrar-se das aflições. E eu te digo, mesmo que você seja trilionário, que não tenha financeiramente falta de absolutamente nada, ainda assim Deus pode vir te provar. Amém? Ele tem como. Ele tem como. Ele tem como. Por aí nós vemos as igrejas completamente enfraquecidas, crentes fracos, como diz aquele louvor, né? Que eu creio que vai atravessar ainda algumas gerações, se bem que faltam poucas para a igreja ser arrebatada. Aquele louvor que diz: pregador de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Então Jesus está dizendo aqui, a partir do verso 32, diz: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, o Pai está comigo. Aí ele diz: essas coisas eu tenho dito a vocês, para quê? Para que tenhais paz. Ora, vão ser perseguidos, vão ser afrontados, vai haver horrores, mas vão ter paz sim, porque a paz de Jesus, ela é de dentro para fora, ela não depende dos fatores externos. Amém? Se você está aí
em dúvida se amanhã vai ter o que comer ou não, isso não é o bastante para tirar a sua paz interior. Por quê? Porque interiormente você sabe que serve o Deus de milagre, o Deus das provisões. Então, mesmo que você esteja com dúvida do que vai comer amanhã, você descansa no Senhor, porque você vai comer amanhã. Ele proverá. E se você não comer, Ele te sustenta, que nem Elias, que nem Moisés, que nem Jesus no deserto. Ele tem como te sustentar. Mas uma coisa é certa: abandonado você não fica. Caído às mínguas numa sarjeta, você não fica. Não é plano dele, não é esse plano dele para a sua vida. Isso você não fica. Então, por aí, pelas pessoas não entenderem que evangelho é prova, elas estão se dispersando desnecessariamente, estão saindo da direção de Deus, quando vem as angústias e as aflições, porque Deus traz aflições sobre as nossas vidas. Aquela fornalha, quem preparou? Aquela cova de leão, quem preparou? Para mim, quem preparou aquilo foi Deus. Aquela prova de Jó, quem preparou? Chega um dos apóstolos que ele diz até assim: alegrai-vos quando forem pegos em muitas aflições. Jesus lá em Mateus 5, verso 12, ele diz que exultai-vos e alegrai-vos quando forem perseguidos, angustiados, caluniados, porque é grande o vosso galardão no céu. Então existem vários tipos de aflições, e Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, e eu acredito, eu não tenho dúvida. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem é que está passando por dificuldade nessa hora, especificamente nesse mês de dezembro, não tenho dúvida que tem um bocado de gente aí. Por quê? Porque Deus, no mês passado, revelou que o mês de dezembro seria um mês de prova. Amém? Está na prova? É plano de Deus, aguenta firme. Você está na prova e pode dar glória a Deus? É plano de Deus para você, Ele revelou com antecedência, por isso Jesus está falando com antecedência aqui, olha, eis que vem a hora, eu já estou dizendo para vocês com antecedência, vocês vão passar por isso, pelo aquilo outro, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Agora, nós não vivemos em aflições, porém, a simbologia da igreja diz que nós estamos atravessando um deserto. E se estamos num deserto, encontramos rios? Não. Encontramos sombra e água fresca? Não. Se estamos num deserto, não vamos achar um monte de árvore frutífera. Amém? Não vamos. Existem aflições? Existem, mas Deus nos prova até onde podemos aguentar, e aí, embora não haja nenhuma árvore dando seus frutos, Ele faz descer o maná. Amém? Embora não haja os mercados onde se possa comprar as coisas, Ele tem como providenciar as codornizas. Mesmo que não hajam rios de águas, Ele pode fazer a rocha que Ele botou no deserto, dar a água para o seu povo. Ele nos preparou um deserto, mas também preparou no mesmo deserto as provisões. Porém, tem aflições. E o triste, irmãos, desse deserto que a igreja atravessa é que nem todos vencem, a despeito da simbologia com a nação de Israel que atravessou um deserto para depois entrar na terra prometida, o que nós estamos fazendo hoje como igreja, atravessando um deserto para depois entrar na terra prometida. Nós vimos que lá com a nação de Israel, de todos aqueles que atravessaram o deserto ou que tentaram atravessar, quantos conseguiram da geração que foi liberta do Egito? Apenas 2 pessoas. Você sabe o que é isso? Mais de 65 mil pessoas foram libertas do cativeiro egípcio. Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. E vem Jesus e diz que a porta é estreita. Eu digo: não, Jesus, a porta é estreitíssima. Amém, meu irmão? A porta é estreitíssima.
O povo não suportou as aflições do deserto. Quando as aflições chegaram, o que eles fizeram? Foram lá, quiseram apedrejar Moisés. Vamos levantar um capitão. Moisés está velho, o sol do deserto queimou os miolos dele. Vamos levantar um outro líder, vamos voltar para o deserto, vamos voltar para o Egito. Ai, que delícia eram as cebolas do Egito. No Egito nós tínhamos tudo, e até a escravidão, mas esqueceram disso. Chega ao ponto que a rebeldia foi tanta, que eles resolveram construir o quê? Um bezerro de ouro. Que blasfêmia terrível. Não suportaram as aflições que Deus os colocou. Irmão, você é servo de Deus? Não está em rebeldia? Então, se você não está em rebeldia e está em aflição, significa que Deus te jogou dentro deste labirinto. Amém? Mas Ele é a sua bússola, a sua palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Você não ficará envergonhado, você não ficará derrotado. Aquele que riu de você, o teu Deus está rindo dele. Aquele que te afronta, o teu Deus já está vendo lá na frente que ele vai ter que bater na sua porta. Deus traça os seus caminhos, o Senhor nos tem dado o seu Espírito, e aquele que é templo do Espírito Santo não fica envergonhado, não fica abatido. Você passa por aflição, você chora dentro do teu quarto, o teu sorriso está sempre estampado no rosto, mas Deus conhece o teu coração. E é assim mesmo que Ele te quer, chorando por dentro, mas rindo por fora. Porque Ele é que te prepara, Ele que molda o seu caráter. Ele não é o oleiro. Nós não somos vasos de barro. A marreta não é dele, não está escrito lá, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Ele quebra mesmo. Não disse para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro, eu vou te mostrar uma coisa. Está vendo lá? Ó o vaso, quebrou, fez de novo, quebrou, fez de novo. Não posso eu fazer assim com vós, casa de Israel? Eu posso, eu quebro e eu monto quantas vezes eu quiser, até sair o produto que eu quero. Mas, irmão, quando sai o produto que Deus quer, aí vale a pena ser crente. Aí vale a pena ser crente. Quer ver produtos que Deus queria? Um vaso de barro chamado Elias. É aquilo que Deus está querendo. Um vaso de barro chamado Eliseu. Que saudade. Deus deve olhar assim lá de cima e dizer assim: que saudade de Eliseu. Que saudade de Elias. Que saudade de Pedro. Amém, irmãos? Ou então você diz assim: não, eu vou suprir essa saudade de Deus. Eu vou deixar Ele me quebrar, me afligir e me fazer do jeito que Ele quiser, para que Ele realmente cumpra os seus propósitos. Não precisa, que saudade de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens valentes. Que saudade de Daniel. Enfim, aflições nós vemos antes de Jesus com os servos fiéis de Deus, e vamos ver depois aquela cadeia de Pedro, as cadeias de Paulo, os açoites. São vários tipos de aflições, mas existe aquela aflição que realmente, meu irmão, Deus projeta para você, a parte de tudo. Quando está tudo bem, você está quietinho, Deus projeta uma aflição para você. Aquilo que Ele poderia te livrar, Ele não livra e deixa. Por quê? Porque estamos atravessando um deserto. Sabe por que 2 entraram na terra prometida quando saíram do Egito? Porque 2 é o número do testemunho. Não é isso que significa o número 2? O testemunho? É isso. Por isso, somente aquele que em qualquer situação dá testemunho, entra na terra prometida. Os murmuradores ficaram aonde? No deserto. As enfermidades abateram os murmuradores. Deus enviou serpentes que picou
e murmuradores morreram no deserto por serpentes que diz a Bíblia, o Senhor enviou. Murmuradores foram abatidos porque Deus fez a terra se abrir e tragar murmuradores. Ou seja, como servo de Deus, você tem que aprender a ter paz, independente do que esteja acontecendo na sua vida. E presta atenção, irmão, o mês de dezembro só começou, ainda falta um bocado de dias até ele terminar. Vai se preparando, porque ele vai provar mesmo. A próxima dispensação para o nosso ministério, ela muda no dia 31. Sempre antes de Deus revelar um propósito, uma glória, Ele sempre nos prova. Ele não dá nada sem provar. Tudo que nós fazemos na vida não precisamos passar em algum teste. Vai trabalhar numa empresa, não te fazem um teste? Não te fazem um monte de perguntas? Se você não responde de acordo, eles te aprovam? Não, eles te reprovam. Tem até um negócio aí ridículo, chamado psicotécnico. Ridículo. Aquilo ali é ridículo. As empresas montaram, mas é um padrão deles, eles montaram aquele negócio chamado psicotécnico, e eles acham que podem definir o caráter de um cidadão, o perfil dele dentro de uma empresa, com aquele negócio chamado psicotécnico. Aquilo é ridículo. Sinceramente, aquilo é ridículo. Os nossos governantes deveriam tomar uma atitude com aquilo. Aquilo é o mais ridículo que um ser humano pode fazer. Se eu crio um psicotécnico, como é que o psicotécnico vai servir para me esquadrinhar a mim mesmo, se eu que estou criando ele? É coisa que algumas pessoas pensam que funciona, mas no fundo não funciona mesmo. Aliás, que nos Estados Unidos já está provado que isso não funciona. Porém, testes, você sabe matemática? Vamos ver, faz a prova aí. Você sabe português? Faz a prova aí. Passou. Ah, passou, então você está aprovado. Não é assim que funciona? Assim é Deus. Você quer entrar na terra prometida? Você conhece o caminho para lá? Faz a prova aí, vamos ver se você passa nessa prova. Qual o caminho para entrar na terra prometida? O caminho para entrar na terra prometida é boca fechada, irmão. Porque se nós estamos num deserto, vai pintar aflição. Não adianta dizer, Deus, em que pequei contra ti? Você não pecou contra Deus. Ele está te provando. Ele está te testando. Ele testou Abraão, que foi chamado amigo de Deus, mas foi chamado amigo de Deus quando? Depois da prova, depois do teste. Você quer ser amigo de Deus? Só depois da prova, só depois do teste. Você quer receber uma promessa semelhante a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você quer isso? Só depois da prova, só depois do teste. E o que eu vejo? Igrejas fracas. Igrejas que os pastores estão maquiando o evangelho, transformando a igreja num grande local social. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu já disse isso. Para uma pessoa que ia começar um trabalho, eu falei, igreja não é lugar de reunião social, igreja é lugar de prova. Você não estava lá no mundo? Você estava, eu estava, amém? Todos nós estávamos batendo cabeça lá para o Tranca-Rua, para Maria Mulambo, para a Virgem Maria, nós estávamos lá, não estávamos? Batendo cabeça, perdidinho, né? E achávamos que éramos salvos, não é isso? Eu não faço mal para ninguém, não, eu creio em Deus, eu temo a Deus, não, Deus sobre tudo, Deus criou o céu, Deus criou a terra, eu também sou salvo. Deus falou assim, ah, tu é salvo? Eu vou te levar para o teste. Nos deu a palavra dele, nos tirou do mundo e nos jogou dentro da igreja. Agora aguenta, vamos ver se você é salvo mesmo. Vamos ver se você vai atravessar esse deserto e vai entrar na terra prometida. Amém? Amém. É assim que Deus faz, irmão. Dezembro, este mês, é mês de prova. Te segura, irmão. Pode te segurar mesmo, porque esse mês é mês de prova para todos nós. Eu já tenho orado e pedido, Deus tenha misericórdia. Porque para mim Deus já marcou até datas. Agora, você, não sei o que Deus está tratando contigo, mas uma coisa eu sei,
que este mês, se você ainda não passou, pode te preparar, que tem prova para você. Irmão, quando virar o mês, que entrarmos no novo ano, nós vamos ver muitas coisas acontecendo aqui velozmente e gloriosa, maravilhosamente. Mas acredite, Deus fará a sua seleção. Amém. Você, diz Lamentações, põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Amém. Mas há esperança para nós. Estamos aqui, essa palavra que Ele nos está concedendo para nos alertar, para nos chamar à responsabilidade, ao compromisso. Agora, irmão, sinceramente, a minha oração, Deus, quem não quer entender os gritos do teu filho na cruz, quem não quer entender o sangue do teu filho derramado na cruz, Senhor, arranca daqui e leva para qualquer outro canto, mas não deixa ocupando o banco nesse lugar. Nós não trabalhamos com pessoas acomodadas, ou melhor, nós, né? O Espírito Santo não trabalha com pessoas acomodadas, pessoas descansadas, braços cruzados, pessoas que não querem lutar, pessoas que toda vez que entram neste lugar nos ouvem redundantemente dizer, leia a Bíblia, mas o camarada o dia todo ele cuida da vida dele, ele não quer saber de Bíblia. Deus, o que essas pessoas estão fazendo aqui dentro? Irmãos, e como você vê, até a pregação nesse lugar já é uma prova. Em outros lugares você não ouve isso. E sinceramente, nós não estamos preocupados se vai ficar gente do lado de fora da igreja ou se os bancos vão ficar vazios. Nós estamos realmente preocupados se vamos cumprir a nossa missão. Essa é a nossa preocupação. Entende, irmãos? Foi entregue uma palavra aqui, nesse ministério, há poucos dias, em que foi apontado, arrepende-te, 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 arrepende-te. Amém? Você recebeu uma palavra dessa? Amém. Muita gente ficou chateada, mas depois muita gente veio falar comigo, eu tive pensando, não sei o que, é isso aí, irmão. Por quê? Deus quer te consertar, porque não pensa que você, um vaso cheio de defeito, vai entrar na terra prometida. Aquele papo, irmão, dessas igrejas vagabundas que tem por aí, vinde como estás, isso é mentira. Isso quem diz são os homens, mas Deus não diz assim não. Deus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Vocês podem vir todo torto, todo problemático, mas eu vou endireitar. Agora, não quer que eu endireite? Também não entra na terra prometida. Vinde como estás, mas não permanecei como estás. Amém? Pode vir. Vai lá, a parábola diz, pega os coxos, os mancos, os aleijados, pega os enfermos, pega os problemáticos, pega todo mundo, mas ele vai recalchutar tudo. Ele vai transformar tudo. Aí sim, ele poderá dar as vestes nupciais, porque ele vai valorizar o sangue de Cristo derramado no Calvário. Pedro diz que nós somos neste mundo o quê? Forasteiros e peregrinos. Forasteiros e peregrinos. O que é ser um forasteiro e um peregrino? Você não tem morada fixa. Ah, não, mas eu tenho a campanha da casa própria. Irmão. Deus nos providencia tudo, meu irmão, mas a visão de ser forasteiro e ser peregrino, a visão espiritual, significa o quê? Este não é o seu mundo, aqui não é a sua morada final, você está neste mundo de passagem, você está atravessando um deserto. A nossa morada final se chama a cidade celestial, cujo artífice e construtor é Deus. É para lá que nós temos que ir, irmãos. Quando Jesus diz assim, a porta é estreita e o caminho é apertado, meu irmão, dá vontade de chorar, porque realmente é. Nós temos visto pessoas que já expulsaram demônios e curaram os enfermos que estão desviados. Nós temos visto pastores, meu irmão, que oraram, que foram arrebatados, pastores que Deus, através das mãos deles, operaram milagres maravilhosos e estão desviados.
apenas preocupados em ganhar dinheiro, estão encaminhando o filho apenas para ganhar dinheiro, esqueceram que há um céu e que há um inferno. Por isso, irmão, aguenta firme. Você pode dizer assim, poxa, seria tão bom se eu estivesse lá na minha igrejinha, essa hora o meu pastor estaria pregando, vinde benditos e abençoados. Não é? Você vai conquistar. Deus vai te dar em dobro tudo que o diabo te roubou. Ô hipócritas! Se o diabo te roubou é porque era dele mesmo. Deus vai te dar em dobro. Nós temos a unção da conquista. Já viu essas placas escritas aí? Nesses templos babilônicos chamado igreja? Ministério tal com a unção da conquista. Conquista de quê? Conquista de quê? Dá para explicar? Ah, tem igreja por aí que está fazendo, nós já estamos há 2000 anos do Novo Testamento, ainda tem igreja fazendo a campanha de Josué. E o povo ceguinho, coitado, entrando nesses templos chamados de igreja. Meu irmão, estamos há 2000 anos de Jesus Cristo, e eles ainda estão rodeando as muralhas de Jericó ainda, fazendo a campanha de Josué. Vamos rir ou vamos chorar? Você tem que se preparar, meu irmão, com alimento forte. Amém. A espada vem contra ti, te prepara. As pedras estão no caminho, te prepara. Tem espinho no caminho, te prepara. Tem gotas de sangue no caminho, te prepara. Você tem que estar preparado para a guerra, para a batalha. Senão qualquer palavrinha, meu irmão, você fica magoado, ressentido. Ah, o irmão não olhou para a minha cara, e daí? Jesus Cristo não desviou os olhos de você. Que importa o irmão? Você está nessa igreja no mundo para servir o irmão? Aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele não desgruda os olhos da gente. Ele disse, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. As minhas ovelhas estão na palma da minha mão, ninguém as pode arrebatar. Você está preocupado com o quê? Aguenta as lutas, aguenta as aflições. Às vezes a tua prova, sabe qual é? É você entrar na igreja e eu olhar torto para você. Eu não olhei, você que interpretou assim, foi obra do Espírito Santo. O pastor me olhou de cara feia. O pastor não tem que olhar de cara feia para ninguém, mas o Espírito Santo pode fazer essa obra e você ficar todo magoado. Não, ele está te preparando para o ministério, ele está te preparando para uma grande obra. Quanto maior a tua aflição, significa que maior é o teu chamado ministerial. Olha o que Daniel deixou escrito, que hoje nós estamos dizendo, Jesus Cristo vem no 3º milênio. Sabe por quê? Porque Daniel nos recebeu coisas gloriosas e nos deixou ali escritinho. Mas olha a prova que ele passou para receber o que recebeu. Enquanto no capítulo 3 ele entrando numa fornalha, no capítulo 12 ele está dizendo, no final dos tempos a ciência se multiplicará. Entende? Você tem que aguentar a prova, meu irmão. Te bateram numa face, oferece a outra, meu irmão. É assim que você tem que caminhar, aguentando as provas, aguentando as aflições. E esta palavra, no começo do mês, é para te alertar que esse mês é mês de prova. Esse mês é mês de luta. Por quê? No dia 31, tudo se fará novo neste lugar. Como tudo se fará novo? Vamos pintar as paredes? Vamos pintar as cadeiras? Vai mudar o púlpito de lugar? Vamos trocar a iluminação, que realmente já está até precisando? Não, não vamos mexer em nada, mas tudo será diferente. Cuidado para que você não chegue aqui e olhe, está tudo no lugar. Você está para trás e não percebeu. Porque o mover da igreja é espiritual, não é físico. Não é físico. Tem igrejas por aí mudando para templos faraônicos e continuam não prestando para nada, porque a obra é espiritual. As fronteiras são físicas e espirituais, e é assim que nós devemos caminhar.
aguentando firme as aflições, as batalhas, as angústias, e não esqueça, Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele não orou para que você fosse tirado do mundo, ele orou para que você fosse livrado do mal. E aqui ele está dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, se ele venceu, nós venceremos? Não, nós temos a obrigação de vencer. Por quê? Porque ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O caminho de Jesus foi cruel, mas ele venceu. E depois ele disse: como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Todo que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Então, ele nos deu o seu Espírito, ele nos deu a sua palavra, ele nos dá autoridade, nos dá o poder, ele faz 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, ele nos guarda de todo mal, nos tem na palma da sua mão. Então, meu irmão, não nos resta outro caminho senão de vencer. Assim, guarde esta palavra e não esqueça, este mês é mês de prova. Se você passar, você entra na próxima dispensação em condições de ser útil à obra de Deus. Se não, você fica aí apenas sentado no banco. E guarde com carinho, porque eu sempre faço isso. Te desafio, sair daqui e ouvir de novo. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.